Amigos do Pensar Piauí, tudo bom? Estou de volta aqui com a querida Malu Aires, artista, ativista política, e queria desejar aí boas-vindas aqui a Malu, novamente compartilhando sua garra e seus conhecimentos aqui com a gente do Pensar Piauí. Obrigado por esse instante, Malu. Obrigada a você, Oscar. Quando você me convida, eu venho, dou um pulinho aqui no Piauí com você. Obrigada, viu? Pelo convite. E eu falava para você que a minha intenção é conversei a semana passada com o Breno Altman, agora estou conversando com você, tem outras agendas aí pela frente, mas a intenção é entender que Brasil saiu das urnas agora em novembro. Quem foi que ganhou, quem foi que perdeu, como fica o campo da esquerda e, particularmente, como o PT deve agir depois dessas eleições municipais. Então, de início, eu queria que você desse uma pincelada de como você viu o resultado das eleições de 2020. Nossa, é muito complicado, Oscar, você olhar o resultado das eleições de 2020 a partir de um olhar. Do olhar da Malu, do olhar do Oscar, do olhar do militante que saiu candidato numa cidade onde cada voto vale mais ou menos uns R$100. Cada olhar para 2020 foi um olhar de muita tristeza. Quem perdeu? O povo brasileiro mais uma vez, Oscar. As eleições no Brasil, num espaço de golpe de Estado, com o STF com tudo, com o TSE com tudo, com toda a grande mídia com tudo, com todo o poder econômico com tudo, com toda a força lá de fora, internacional, de olho nas nossas riquezas, com tudo. O que o Brasil está disputando ano eleitoral a ano eleitoral, seja regionalmente, nos municípios, nas cidades, seja nos estados, seja nas câmaras legislativas federais, estaduais, municipais, seja o grande poder federal, o que o Brasil está disputando é a sua soberania. Se não botar na mesa do debate político a cada eleição a soberania brasileira, a soberania do povo brasileiro, até mesmo de fabricar a sua própria vacina num caso de Covid, até mesmo de poder tomar para si o direito de ser vacinado, porque daqui a pouco, Oscar, a gente vai estar discutindo o direito do povo brasileiro ter a vacina. É um direito, não tem que ter discussão. Então, a gente não tem discutido os direitos do povo brasileiro, a gente não tem discutido a soberania brasileira, quando a gente tem tempo para debate, que é o tempo que o brasileiro para falar o que eu quero. E Oscar, foi muito importante, foram muito importantes as eleições municipais para o povo brasileiro perguntar para si, para sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos de trabalho, para as pessoas que estão tomando um ônibus junto com ele todos os dias, o que ele quer para o seu país. Aquele era o momento, né? O que eu quero para o meu país? O que eu quero para a minha cidade? O que eu quero como brasileiro? E a gente desperdiçou gastando o microtempo que nos deram, porque o tempo eleitoral que nos deram já era um tempo que não é o tempo legal, constitucional, democrático, para se fazer um debate político. O mínimo que nos deram, eles quiseram que a gente entrasse numa discussão. Eu e você, Oscar. Quem era mais bonito, quem era mais simpático, quem era mais gostoso, quem era mais novinho. E não era isso que a gente tinha que estar discutindo. A gente tinha que estar discutindo como a gente cria barreiras para que esse golpe fique cada vez menos impotente, cada vez mais impotente, cada vez menos dono de nós, né? Hoje a gente está vendo São Paulo na mão do Dória, aquele que estava querendo dar ração de cachorro para as pessoas. Então a gente vai cair na mão da direita, Oscar? Ela tira a camisa CBF, põe um polinho, coloca um chinelinho, e aí a gente cai no colo dela? Como você viu, então, o discurso
do PT, do PSOL em São Paulo, com a candidatura do Boulos, sobre a questão da soberania brasileira que você enfatizou aí no início da fala. Nas eleições dos municípios, os partidos de esquerda conseguiram pautar assuntos de interesse nacional que, evidentemente, pesa na vida do município, a soberania do Brasil, que você fez referência, foi discutida pelo PT, foi discutida pelo PSOL, pelas candidaturas, pela Manuela em Porto Alegre, ou o pessoal ficou na história de mais SUS, mais educação e mais saneamento básico? Pois é, na minha visão, o que aconteceu foi quem é que vai pegar o legado do PT? Essa foi a discussão. Quem é que tinha direito à herança de um PT que não morreu? Né? Quem que ia ter a herança do Minha Casa Minha Vida? Quem ia ter a herança do Bolsa Família? Isso foi a discussão de 2018, né? Assim, é bom a gente lembrar que Bolsonaro, ele se elegeu também dizendo, não vou acabar com Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família continua, que eram os interesses do povo. Nos interesses do povo, Bolsonaro mentiu bonito, que o povo tem interesse, Oscar. Qual que é o interesse do povo? O interesse do povo é o meu, é o teu, é o interesse da pessoa que não quer, que tem o mínimo de amor à própria vida, de amor ao próximo, de cuidado com o outro, de respeito com o outro. Então, esses são os interesses do povo, realmente. A gente estava lá nas periferias, ouvindo o povo falar o que está acontecendo com vocês aí. Olha, com o Covid, a gente não pode sair daqui, a gente não tem dinheiro, a gente não vai conseguir comprar comida, o posto de saúde aqui foi fechado. Com o Covid e o grito do povo brasileiro, salvem-nos, a gente conseguiu ouvi-los e ouvir nas suas necessidades. Olha, eu não estou conseguindo pagar o gás, e assim, a gente ouvia as necessidades do que o povo precisa. Olha, faz mais de 4 anos que eu estou desempregado, então a gente, daquela discussão, a gente começava a pautar o nosso 2022, e pautar, inclusive, esse 2020. Olha, que tipo de ajuda o município pode dar para um cidadão da sua cidade, num caso de pandemia? É um posto de saúde aberto, ali naquele bairro que está fechado? A cesta básica para aquela comunidade cujos filhos vão para a escola e dependem da merenda da escola? Quer dizer, coisas que o Estado podia estar resolvendo, que eram as discussões que a gente travou no começo da pandemia. Quando a esquerda começa a pegar a rédea do que é governar para o seu povo. Governar para o seu povo não é inventar uma piada de mau gosto, grosseira, por semana, e a gente fica discutindo isso. Governar para o seu povo é entregar o que o povo precisa, é a saúde, é a alimentação, é o trabalho, é a oportunidade, é a paz, é o sossego e o dinheiro dele de volta, a soberania dele de volta. O povo não entende o que é soberania. O povo não entende que a soberania é quem paga os seus direitos. Então, era uma ótima hora para a gente estar podendo discutir política com P maiúsculo, que é a política que é do interesse do povo. Você acha que o PT conseguiu fazer isso? Ninguém conseguiu, porque o PT está ouvindo vozes do além, Oscar. São vozes do além que dizem o PT tem que fazer isso, o PT tem que fazer aquilo, o PT tem que ir para a base, o PT tem que ir para a internet, o PT tem que ir... O PT sabe muito bem o que fazer. Fez muito bem desde a redemocratização. O PT sabe muito bem o que fazer, fez um partido, disputou eleições, concorreu com esse poder econômico o tempo todo, um dia ganhou, outro dia ganhou de novo, outro dia ganhou de novo, no outro ganhou de novo, e os caras, não, a gente vai ter que derrubar. O PT sabe o que fazer. Nós não estamos sabendo? Nós, que achamos que o PT tem que fazer o que a gente quer, o que eu quero, o que o Oscar quer, geralmente não vai ser a mesma coisa, aí o PT vai ficar doido mesmo. A gente não está sabendo entender que o PT é o partido do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro, das pessoas que trabalham.
eu, você, todos que trabalham. A gente é dividido em brasileiros que trabalham, brasileiros que sugam o que o trabalhador produz e uns que querem ficar ricos sem esforço. Olha, Né? qual é a tua visão da esquerda brasileira? Tem esquerda brasileira? Porque quando você diz assim, o PT é o partido do povo, aí me parece que você excluiu o PSOL, o PCdoB, eu não vou, por enquanto ainda não estou nem perguntando de PSB e PDT. Qual é a tua visão do PCdoB e do PSOL? E da esquerda O brasileira? PSOL não é, o PSOL, Oscar, não é o partido do povo, não é, ele não consegue nem falar a linguagem do povo, ele fala a linguagem acadêmica, ele fala uma linguagem de opinião, a linguagem da opinião da classe média. Né? Ele vem com termos científicos lá de Harvard que o povo não vai entender nunca. Ele fala para o negro nomes que o negro são, ele fala para o LGBT nomes que o LGBT tem que aceitar e começar a ser chamado de. Ele vem com termos das universidades, né? Eles vêm com os intelectuais que o povo não entende. Então, o pessoal fala a língua do povo? Fala, não. Marcelo Freixo no Rio e o Boulos em São Paulo fazem isso que você está dizendo? Claro, o Boulos em São Paulo fala com o paulistano da Vila Madalena, o paulistano do Itaí Bibi, o paulistano que o máximo que chega na periferia é Vila Mariana. E o Freixo fala com o carioca que está ali no Leblon, que está ali na Barra da Tijuca, na Rede Globo, Projac. Pô, que progressismo é esse? É o da bandeira, ordem e progressismo? A gente não está discutindo esquerda, Oscar. E o PT, E o PCdoB? Desculpa, pode falar. Não. O PCdoB é uma curiosidade, né? O Partido Comunista do Brasil é uma curiosidade, porque ele é um partido que também não vem da escala do povo. Ele vem do que pessoas muito bem instruídas acham que o povo precisa. Ele continua na teoria, Oscar. O povo brasileiro, ele não precisa ler Marx para saber que ele precisa comer. Ele só precisa entender que ele merece dignidade. O povo brasileiro precisa só entender que ele merece respeito. Ele não precisa quem mande lá de cima. Então, aí a gente tem que ouvir um pouco o companheiro Genuíno quando ele fala assim, se não discutir socialismo, isso daqui é um show. Tá bom. Então já que você citou Genuíno, já que você citou Genuíno, então vamos para dentro do PT. E o Jacques Wagner? Pedindo para o PT deixar de ser refém do Lula. Então, o PT não é refém do Lula. O Jacques Wagner é refém da vaidade. E a gente tem pessoas reféns da vaidade que não estão entendendo que é um golpe e não tem campo para se disputar eleição limpa. Tem eleição limpa? A gente já está na caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oscar, a minha imagem travou aqui? Eu não sei se travou para você. Não, aqui tá rolando beleza. Tanto a imagem quanto o som. Tá bom, me desculpa, então tá bom. Não, pode o meu telefone já está começando. Então, o PT tem esses quadros que acreditam que o Brasil tem democracia suficiente, né? E que dá para a gente disputar a eleição pensando em números, pensando em juntar um mais outro, de repente dar um montinho. Não dá, não é essa eleição mais que está em jogo, né? Não é essa eleição que cobram muito do PT, né? O PT não pode fazer conchavo. E, de repente, vem aí e fala, olha, é hora do o Lula aposentar, porque está na hora da gente fazer uns conchavos aqui para ver se o PT volta. Não é isso. Então, quando a gente vai para o PT, dentro do PT, a gente tem que procurar os discursos socialistas do PT. Eles são os que mais apanham.
Eles são os discursos que vão lá para a Venezuela salvar a democracia do povo venezuelano da ingerência norte-americana, do fascismo regional e da elite venezuelana, volta para o Brasil e apanha. Quem mais apanha no PT é quem tem o discurso mais socialista. E se a gente não pautar as discussões da esquerda, pautar no socialismo, na política socialista, há de dividir, há de ser soberana, para que tenha dinheiro para bancar as necessidades do povo, porque senão não tem outro jeito. Ou se vende, ou faz conchavo. Com soberania, você consegue pagar à vista a tua dignidade. Então, se a gente não discutir socialismo, soberania nacional, direitos do povo brasileiro, a gente não vai estar discutindo igualdade, justiça social. Vamos estar discutindo o quê? A cor da camisa, né? A pele de bebê do candidato. Você tem falado aqui em golpe, em eleições limpas, que não foram, você afirmando, e eu lhe dou razão. Aí eu queria perguntar o seguinte: houve o golpe e ele continua acontecendo com o Supremo, com tudo, que nem você fez referência aí, e eu não vejo perspectivas de eleições limpas em 2022, em 2024, em 2026. O que um partido como o PT, que se propôs por dentro da ordem, faz numa situação como essa? Se rever a ordem das coisas. Porque a gente, na verdade, nunca teve eleição limpa. Vamos começar por aí a nossa história. E aí a gente continua. Isso não é uma questão de opinião minha, Oscar. Isso é fato. Não temos. A gente tem um poder econômico que disputa com o PT desde que ele existe. E um poder econômico tão esmagador que falar que isso é limpo é uma grave injustiça. A coisa se acelera em 2016, quando nem o voto garante mais um pleito. E olha que a gente achava que já bastava. Ali a gente tem uma gravidade. Depois a gente tem uma outra gravidade em 2018, onde nem organismos internacionais conseguem dizer para as instituições brasileiras se comportarem como gente. Não, a gente aqui tem a ruptura da nossa democracia, tem o estado de exceção com o STF, TSE, com tudo. Em 2018. 2020, a gente já está vendo que a questão não são as fake news. As fake news, na verdade, elas eram uma cortina de fumaça para a gente acreditar que não tivesse um poder econômico por debaixo daquilo tudo. Tem compra de voto, seja por ameaça, seja por coação, ou seja com dinheiro vivo. Isso é muito sério enquanto a população não tem dinheiro, não tem trabalho. Ela vai vender seu voto porque é uma questão de sobrevivência. Então, como que a gente vai discutir que a eleição é séria? Ou que vai ser séria em 2022? Então, a gente começa daí. Aí a gente entra, novamente, dentro de nós, esquerda, e a gente se pergunta, compensa a gente continuar fazendo acordos com a burguesia, dentro das regras da burguesia, dentro dessa democracia que a burguesia dá para a gente? Bom, porque as regras são essas, é para a gente perder. Ou para ser sempre difícil, cada vez mais difícil, até o povo se colocar no lugar dele, que é no lugar de ficar puxando a carroça da elite. No chicote. Então, o PT só precisa ser o partido do povo, já basta. Não precisa agradar a mim, não precisa agradar o Oscar, e principalmente não precisa agradar quem só pensa em si mesmo. Principalmente. A nossa burguesia e a nossa classe média está com medo, Oscar, da luta de classes. Só que ela não está vendo que está rolando um massacre contra a classe trabalhadora. A luta já começou, a gente só precisa reagir.
E a nossa classe média está querendo ser centro para tentar ser paz. Não tem paz. Eles vieram para matar. A gente não está conseguindo conversar sobre coisas sérias. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele é chamado de fascista. E uma ala, vozes fortes do PT, dizem que para combater esse fascismo, ou o perigo de um fascismo maior, da prática do fascismo mesmo, maior do que o próprio Bolsonaro está fazendo agora, o PT tem que se juntar ao centro para derrotar Bolsonaro. O que é pior? É o fascismo que o Bolsonaro representa ou essa proposta e o PT se transformar mais ainda num partido de ordem? O que eles estão propondo para o PT não é bem isso, né? A direita que pariu a extrema-direita está se fingindo de centro e pedindo para o PT dar os votos do PT para o centro. É isso que está acontecendo. A nossa direita está convidando o PT para a festa do centro. Mas tem vozes fortes do PT defendendo essa tese. E a alegação é o fascismo que o Bolsonaro representa. Pois é, isso já estava se armando lá nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos? Olha, você tem 6 é ruim, 6 é grosseiro, 6 é muito mal, é diabólico, e tem o meia dúzia. O meia dúzia, ele nem parece tão ruim, olha. E aí eles fizeram isso lá com os democratas, os republicanos, eles fazem isso há séculos. Aqui no Brasil, eles estão tentando fazer a mesma coisa. Eles estão tentando, quem criou o Bolsonaro está tentando dizer que só ele é a vacina contra Bolsonaro. Mas isso a gente já sabia, porque Bolsonaro, ele não tinha alianças políticas. Bolsonaro não vem das oligarquias familiares do Brasil. Bolsonaro não tem a história política que tem o nosso MDB, que tem os nomes do PSDB. O Bolsonaro não tinha o poder econômico do lado dele, né? Nunca foi o queridinho da mídia. Então, como que o Bolsonaro é colocado num cargo máximo do governo do país? Foi o centro quem deixou. Não foi o centro quem estava lá votando pelo impeachment da Dilma? Não era esse centro, né, que mandou todo mundo para a rua de verde e amarelo, viva Lava Jato? Pera, que centro é esse? Há vozes no PT que dizem, são vozes do além, exorciza isso. Pera, se não tiver leitura de que nós estamos num golpe de Estado e não na Disney, não tem 2022. E ficar adiando, empurrando isso com a barriga, como fizeram em 2016, deixa eu tirar Dilma, que daqui a pouco tem direta já. Hoje nós estamos em 2020. Daqui a pouco nós estamos em 2022, porque já está aí, daqui a pouco, pezinho no 2021, já é pré-eleição. Eles já começaram. Essa história de centrão é o quê? É o novo partido, né? É o Democratas do Brasil. Tá? Mas sem PT. Sem PT. Né? Tem que perguntar para o Lula. Sem PT ou sem Lula? E com um pedaço tem que perguntar para o Lula. Tem que perguntar para o Lula se ele quer ser convidado para o baile do Obama, do Biden. Tem que perguntar para o Lula, porque o Lula já disse: pior do que essa turma, não vi. Talvez Trump, né? Mas Trump, ele é Fred Krueger misturado com tudo que há de ruim nos filmes de terror de Hollywood. Mas Lula diz: não teve gentinha pior do que essa dos democratas, nem Bush ousou mexer com a soberania do Brasil. Então, sabe, vozes do além do PT que não lembram dessas coisas só atrapalham, Oscar.
Então, mas eu tô forçando a barra aqui porque o partido. Eu sei, porque você sabe que eu deixo. Que eu deixo. O partido tem que tomar uma posição clara para a sociedade. O partido não pode ficar na festa do estica e puxa, né? Na festa do estica e puxa. Que PT é esse? O que é o PT? É o PT Lulinha Paz e Amor de 2002? Ou é o PT do Lula que saiu recentemente da cadeia fazendo um discurso radical? Parou, né? Então, Parou! Pois é. então eu acho que o partido tem que tomar uma posição. O partido tem Porque que eu tomar a vejo. posição do povo, Oscar. A oposição do povo. Sabe que em 2020 aconteceu uma coisa muito bonita e a gente não está olhando as coisas bonitas. A gente escolhe as coisas feias e fica falando delas. Aconteceu uma coisa muito bonita, que foi o povo sair das periferias, as professoras saírem das escolas, as mães saírem de dentro de casa candidatas, as pessoas saírem das suas vidas de eleitora, de eleitores, para serem parte da política, porque sabem que ali elas garantem o espaço do povo ser representado. Né? Aquela pessoa daquela comunidade fala assim, eu vou para lá. Os movimentos sociais disseram, eu vou para lá. Foi um movimento muito bonito. Foram para onde? Para o PT. Os indígenas foram para o PT, as negras foram para o PT, os LGBTs estavam indo para o PT. Olha que coisa bonita que aconteceu, Oscar. Todas as pessoas, as classes, do povo brasileiro perseguidas pelo bolsonarismo, perseguidas por essa necropolítica, que não é bolsonarista, ela só vai mudar de nome, ela já foi tucana, ela já foi de FHC, ela já foi de várias pessoas que não amam esse país, não respeitam o povo brasileiro, não se lavam depois das eleições. Essa gente toda foi buscar no PT espaço para dar uma resposta ao golpe. O povo é PT, não destruam o PT, e é pelo PT que nós vamos retomar. Isso foi muito bonito, isso a gente não discute. Então, o PT só precisa continuar com essa liga, Oscar. O que você está colocando aí, das mulheres, da comunidade LGBT, que procuraram o PT para sair do lugar em que estavam e fazer política, isso eu vejo como renovação. Primeiro, eu concordo com o que você falou. Segundo, eu vejo isso como renovação. Mas tem, inclusive, gente do PT falando que o PT precisa se renovar. Está tudo muito errado, Oscar. Está tudo muito errado. Porque eu te digo assim, eu não sou do PT. E falo, eu não sou do PSOL, não tenho um partido político. Nunca me filiei. E todo mundo fala, Malu, vem para o PT, Malu, vem para o PT. E é lógico que eu iria para o PT, é lógico. Mas eu, que não sou filiada, digo, tá certinho. E quem é filiado quer abrir um espaço no PT de possibilidades. Estão no direito deles, mas não no direito no nosso estado das coisas. Se você estiver pensando na soberania no país, se estiver pensando realmente no contra-ataque, não está pensando direito. Está pensando que pode haver uma chance para o PT se o PT virar centro, como foi no começo. Sabe, aquele PT que fazia... não era um PT que fazia conciliação, mas era um PT que também não buscava colocar os pingos no i da história. A gente não se metia, por exemplo, nas questões da ditadura. A gente falava assim, não, vamos falar sobre, vamos abrir os porões, vamos colocar isso para debate na sociedade, mas vai ter uma comissão que vai resolver o que fazer com isso. E essa comissão nunca resolvia nada, né? A gente nunca foi muito incisivo de falar assim, não, que... E eu acho bom até o PT não ter feito isso e o povo brasileiro também não ter alimentado esse punitivismo desde cedo, porque olha o que deu, né? Nós vamos prender, não vai mais existir
não vai mais existir corrupção no Brasil, e aí, né, a gente, com esse punitivismo todo, a gente começou a bater na gente mesmo para dar exemplo para quem nunca vai mudar, né, e às vezes só para dar exemplo, sem precisar apanhar, né, como é o caso, por exemplo, dos companheiros Genuíno e Dirceu, que achavam, sim, que se respeitassem as instituições brasileiras respeitariam eles como cidadãos brasileiros. E eu acho que a maior tristeza foi, deveria ter sido para todos nós, a maior tristeza foi ver que não, que as instituições brasileiras estavam um caco. Hoje eles decidem se te matam ou não de acordo com a literatura. Não está dando mais, né, para a gente entender que essas instituições, dali vai sair alguma coisa para a gente, mas, enquanto isso, a gente se organizar para entender que a gente é um povo, que a gente merece respeito, dignidade, tem que se organizar e defender esse país, como outros países na América Latina estão defendendo, né, se o Brasil fosse Bolívia, o MAS não voltaria. A pauta para 2021 e para 2022 é Lula livre? Para mim é. Não. Para Lula ser livre, primeiro, Oscar, a gente tem que tirar todo esse lawfare das costas dele. Não é possível. Não é possível, assim, o STF ficar 2 semanas para decidir se o que está escrito lá na Constituição, que não pode haver reeleição de presidente da Câmara, do Senado, está lá na Constituição escrito, e demorar 2 anos para dizer, não, olha, aqui tem todas as provas de que o juiz é suspeito, tanto que agora ele é um advogado da parte que acusou o Lula. Então, assim, essas instituições que prenderam Dirceu, que quase tiraram a vida do nosso companheiro Genuíno, dentro da cadeia, elas não estão garantindo nada. E nem quando garantem também tem que receber palminha, não. Né? Porque está lá escrito, você demora 2 semanas para ler 3 linhas da Constituição, é uma palhaçada, e deixar 2 anos o Lula com processos desse nível absurdos, e deixar a mídia ainda atacando, violentando Lula, a família, todas as pessoas em volta dele, até os falecidos da família de Lula são atacados até hoje, vilipendiados até hoje. Eu acho que essa desumanização que fazem com o Lula só nos faz mal como povo brasileiro. É muita desumanização, e está todo mundo virando monstro, achando que não dói. Né? A minha opinião, olhando essa cena, é que o povo de lá não vai refrescar. O habeas corpus continuará engavetado. Não dirão que Moro é suspeito. Não restabelecerão os direitos políticos de Lula. Essa é a minha opinião. Mas a partir dessa opinião... vão deixar alguém soberano governar? Mas a partir dessa minha pergunta, dessa minha reflexão, eu te pergunto: o que fazer em 2022 com Lula sem direitos políticos? Vamos para mais uma eleição do status quo? Não, primeira coisa se a gente precisa entender que não depende deles mesmo, porque eles não querem, depende de nós, da gente se organizar e falar, não, o STF tem que pautar já a questão da suspeição de Moro, já, está em todos os jornais do mundo inteiro, a sociedade tem que pautar, tá? Nós, da esquerda, principalmente, parar de ficar dizendo que o Bolsonaro fez de gracinha no cercado, toda semana, e começar a pautar isso. Não, o STF tem que pautar a anulação dos processos contra Lula. E de toda a Lava Jato, Oscar. Toda a Lava Jato. Sinto muito. Era a grande oportunidade de pegar gente com a boca na botija, mas só enfiaram mais dinheiro na botija na boca dessa gente. Sinto muito. Toda a Lava Jato tem que ser revista. A gente precisava ter um grupo de juristas, até internacionais, brasileiros internacionais, para rever toda essa palhaçada que acabou com, inclusive, 176 mil mortos hoje no Brasil.
porque só temos esse número porque a gente tem um incompetente no lugar do que deveria ser um presidente. 2018 era Lula presidente, com toda a dificuldade que a elite nos coloca, toda a dificuldade que o poder econômico nos põe, mas a gente, com o povo, junto com Lula, ia saber driblar isso, porque a gente driblou em 2003, driblou em 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vínhamos driblando, né? O seu Sérgio Moro precisou do conluio lá com os Estados Unidos, e conluio com a nossa elite vagabunda, precisou do conluio deles para poder tirar Lula da cama, às 7 horas da manhã, com 200 homens armados até o pescoço, para poder tirar uma presidenta eleita do lugar dela, onde o povo brasileiro colocou, porque era PT 2003, 2002, foi PT 2006, foi PT 2010, foi PT 2014 e seria 2018. A situação é essa, tá? Discutir conjuntura no Brasil para 2022 sem ver essa situação é de uma ruindade, Oscar. E para o PT, e para o militante do PT, uma ruindade maior ainda, porque é o militante do PT que está lá na bronca, é o militante do PT que está lá conversando com as suas bases, é o militante do PT que está entrando nos bairros e conversando com os populares, é o militante do PT que sabe o que o povo quer, né? E aí vem das vozes do além, o que o PT deve fazer. O PT vai ter que, em 2022, o PT vai estar numa encruzilhada, Oscar. Eles vão dizer... Já está, mas vai estar em outra, né? Por isso que a gente diz que o golpe continua, são escaladas de golpe. O PT vai estar nessa escalada do golpe de 2022, se retira e deixa a democracia do Brasil voltar a ser aquela coisa arena, MDB, com um centro extremamente cínico, de sede cínico, e uma direita extremamente violenta, genocida, né, antissoberana. Então, se a soberania do país em 2022 não estiver no centro da questão, acabou a democracia. A soberania não foi o centro da atenção em 2018. Não teve democracia. A soberania não foi quando destituíram a presidente legitimamente eleita e honesta. Exatamente, não teve democracia. Ou seja, nós já estamos vivendo sem democracia há algum tempo. E não estamos tendo democracia, né? A gente está vivendo sem, a democracia não é plena, não é justa, mas está ficando cada vez mais injusta e a gente não está olhando para o tamanho dessa injustiça, olhando para o nosso tamanho. Nós tivemos militantes saindo de bairros sem dinheiro para condução para fazer suas campanhas, ou realmente não podiam fazer suas campanhas mesmo, pela questão da pandemia. E a gente luta contra pessoas que basta pagar voto, não precisa nem sair de casa, não precisa nem dizer o que vai fazer. Quando eu indaguei sobre 2022 e os direitos políticos do Lula, você disse que a população tinha que se mobilizar e exigir isso do Supremo. Que o Supremo fizesse essa reversão. E só o fará com mobilização popular. Aí me fez lembrar aqui 2015, que muita gente, eu ouvia dizer, ou bota a gente na rua e faz mobilização popular, ou a Dilma vai cair. E até que tentamos, e existia um exercício aí de uma sexta-feira, era a vez de tentar, dos manifestantes pró-Dilma. No domingo, eram os manifestantes anti-Dilma. E nós perdemos a parada. Lógico, abriram o espaço da rua para o fascismo. Olha, na sexta-feira, o povo vai para a rua, tá? Mas no domingo é dia do fascista, tá? E o fascista não vai pagar nem a catraca. Que foi isso, Oscar? A gente deu a rua, que é o único lugar que o povo tem para poder pedir ajuda para o fascista fazer churrasquinho de gente. Aos domingos. Eu sei que
as manifestações anti-Dilma foram no domingo, tiveram catraca livre do metrô. Eu sei. Agora, as manifestações anti-Lula em 2022 terão a mesma característica. E se tivermos de fazer manifestação pró-Lula, vai ser durante a semana e com toda a polícia vai estar lá descendo o cacete de manifestante pró-Lula. Oscar, a gente não está aqui tentando saber que manifestação é a mais bonita, a mais legítima. Primeiro, a fascista nunca vai ser legítima, não é nem democrática, não deviam nem estar na rua fazendo sinal de Heil Hitler, sabe? Falta de vergonha na cara. A gente também não tem vergonha na cara de olhar aquilo e falar assim, mas é democrático, é a opinião deles. Opinião de fascista? Tem direito? Não, fascista não tem direito, né? Então, a gente errou aí, de deixar o outro lado parecer o outro lado democrático. Não era, ele era a antidemocracia. Ele era o fascismo. Ele queria matar o outro lado. Então, se tiverem manifestações nas ruas, se a gente puder ir para a rua, a gente saber que quem está na rua, naquelas manifestações, é o povo. E se tiver outra contra o povo, está contra o povo. Precisa ter manifestação porque precisa restabelecer os direitos políticos do Lula. E eles não serão restabelecidos se não tiver povo na rua. Não, e se não tiver povo na rua, se não tiver povo mobilizado? Sim, Oscar, mas também mobilizado. Mas também, Oscar, mobilizado. Por exemplo, a gente junta os juristas pela democracia para tentar fazer com que agulhas cutuquem a bunda do Supremo daquelas cadeiras, tá? Vamos trabalhar, olha aí, olha, ó, e que seja até internacionalmente, bate lá nos tribunais internacionais e coloca essa justiçada que está aqui no Brasil, lavajatista, toda no prego lá em cima. Espera, olha o que está acontecendo no Brasil. Olha o que a justiça brasileira, a instituição jurídica se tornou. Isso já tinha que ser caso de polícia internacional. Então, assim, junta as pessoas. Uma coisa que eu estava conversando com Carol Proner, num dos gabinetes da verdade nosso, né, que ela falou uma coisa muito bonita para a gente também entender, né? Cada um tem a sua rua. Os juristas pela democracia trabalham nas ruas dos tribunais, trabalham nas ruas das instituições nacionais e internacionais. Então, cada um que pega a sua rua, sabe? Que os artistas peguem as suas ruas dos palcos, né, das suas lives, dos seus shows, das suas músicas. É a rua dele aqui, tentando trilhar. Isso, que o Oscar pegue a rua do Piauí, né, que o Volta Dilma pegue as suas ruas, que são com as plenárias que a gente faz, juntando as pessoas, ouvindo as pessoas, a gente ouve mais do que fala, Oscar, tem que ouve mais do que fala. Mas isso não se aplica às vozes do além. As vozes do além, a gente não tem que ouvir. Muito bem, minha querida. São 42 minutos aqui de conversa. Eu ainda ia falar aqui de pauta identitária e tal, mas vai ter outras oportunidades. Queria agradecer você por ter atendido o convite nosso aqui do Pensar Piauí. É sempre bom ouvir essa energia que vem aí da sua voz. E vamos para frente aí. Muito obrigado, Malu Aires. Obrigada, meu querido Oscar. Se desculpa, assim, eu ter pedido para você mais uns dias para a gente marcar essa live, porque a gente estava ouvindo candidatas pelo PT e candidatos pelo PT que saíram em 2020. A gente fez um grupo chamado G13, faz uns programas, conversa com eles, mas também encontra com eles, faz reuniões. E ouve, está ouvindo, né? Então, assim, não é uma questão de opinião, estou passando para frente, né? Essas vozes que estão chegando dos bairros, estão chegando das campanhas, né? Chegando dessa guerra. Eu falo que foi uma guerra, não foi uma campanha. Então, você me desculpa para eu conseguir entender também o que essas vozes estão dizendo, as vozes do povo brasileiro. E as vozes do povo brasileiro, que é a PT, viu, Oscar? Que é Lula, que é PT, 2022, estamos aí, espera. Estamos aí. Mas daqui para lá a gente volta a conversar, com certeza. Um grande abraço, muito obrigado. Beijo, Piauí, beijo, Oscar. Tchau.